Olá, irmãos, tudo em paz? Como eu prometi a vocês, aqui está a segunda parte do nosso curso de grego, grego básico, para que você não seja um completo leigo no assunto, ok? Se tiver alguma dificuldade para aprender, por favor, me acione, tá certo? Me acione aí nos comentários que eu vou procurar te ajudar, tá bom? A minha missão é lhe ajudar. Bom, vamos hoje com o substantivo. Não é? O que é o substantivo em qualquer língua? É aquele que denomina os seres. Não é? Um rio, uma pedra, um homem, uma nuvem, Deus, o homem, a mulher, e vai por aí afora. Ok? Então, o substantivo no grego, ele tem algumas particularidades que de repente não tem no português. Por exemplo, o substantivo ele é flexionado de acordo com a sua função na frase. Ok, gente? Se ele é objeto direto, ele vai vir de um jeito. Se ele é acusativo e, portanto, vai ter a sua função. Se ele é nominativo e todas as outras funções das palavras possíveis numa frase. Tá certo? O grego possui 5 casos para os substantivos que também se aplicam aos artigos e aos adjetivos. E, inclusive, o artigo acompanha a flexão do substantivo, né, ao qual está ligado. Tá certo? Então, o primeiro caso na língua grega, que modifica a estrutura do substantivo, é o nominativo. E o que é que esse caso faz? Ele determina quem é o sujeito da frase. Eu pego uma frase, olho para ela. Se eu quiser descobrir quem é o sujeito dela, eu não vou descobrir porque ele está no início, nem porque ele está no fim. Em português, nós convencionamos que a maioria das frases, né, inicia com o artigo, né, o substantivo e em seguida o verbo. Essa convenção ela não existe em grego, tá bom? Então as duas frases abaixo, ho, anthropos, trekei, ok? Trekei, ho, anthropos. Pronto, essas duas frases querem dizer exatamente a mesma coisa, embora, como vocês estão vendo aqui, o substantivo numa esteja no início e na outra esteja no fim. Isso não quer dizer nada, quer dizer somente, né, eu vou seguir a terminação. Se a terminação é a terminação do nominativo, como é o caso aqui desse substantivo, ele é o sujeito da frase. Ok? Lembrando que essa terminação aqui, os, né, ômicron e sigma, aqui é um sigma final, né, se você não está aí conseguindo acompanhar as letras, por favor, dê uma olhada na primeira aula. Lembrando que essa terminação é a terminação de determinadas palavras da segunda declinação, que termina em ômicron sigma. Tá certo? Temos as palavras da primeira declinação, que são aquelas que terminam em alfa e eta, e as demais palavras. Tá bom? Então, se você de repente encontrar um substantivo aí terminado em alfa, por exemplo, é erga, né? Erga. Oh, meu Deus, terminou em alfa e não termina em ômicron sigma e é o nominativo, porque ele obedece à outra declinação, a primeira declinação. Ok? Só relembrando aqui alguns tópicos de pronúncia, de grafia, para você ir memorizando. Né? Aqui, por que é que esse espírito está antes do ômicron maiúsculo? Porque a regra diz o quê? Quando a frase começa com uma letra maiúscula, o espírito vem do lado dela. E por que ele está parecendo um Czinho? Porque ele é um espírito áspero, ele é pronunciado como o H de house, ok? Então não é o anthropos, é ho anthropos, ok, gente? E aqui nós temos um ki, né? Que é trekei, é aquela, não é trekei, né? Aquele som seco, é trekei, aquele som, né, arrastado lá de dentro, né, gutural, como se diz aí nos círculos acadêmicos. Ok, gente? Então, o nominativo está aí, é o sujeito, é o formato que determina o sujeito da frase. O artigo segue a terminação do sujeito. Nós vamos ver aqui mais à frente isso aí, tá bom? Segundo caso é o genitivo. Genitivo é o caso da posse, indica quem pertence a um determinado objeto. Então, a palavra de Deus, a palavra do homem, o olho do homem, o chifre do boi, é quem pertence a alguma coisa, ok? Então, aqui, novamente, a mesma estrutura da palavra anterior, só que aqui agora é outra letra. Aqui é o eta, ok, gente?
Está aqui, ó, o espírito. Então é rema, né? Melhor pronunciando, que o R é sempre áspera, não? Rema, tu, né? Aqui tem um ditongo, ó, tá certo? Antropo. Veja como a terminação mudou. Aqui é antropos, aqui é antropu. Ok, gente? Aqui, ó, é um ditongo, um ômicron com um Y. Pronuncia como um U. Então, rema, tu, antropu. A palavra do homem. Isso aqui está dizendo que a palavra pertence ao homem. Ok, gente? O dativo é o terceiro caso, é o caso que indica a direção da ação, ou seja, para onde está fluindo a ação. Você sabe que todo verbo indica a ação e o dativo indica para onde essa ação está seguindo, em direção a quem. Tá certo? Aí aqui temos a primeira parte do versículo, capítulo 3, versículo 3 do livro de Marcos, que diz: Cai, legei, to, antropô. Olha só, antropós, antropu e antropô. Ok? Antropô significa para o homem, ou em direção ao homem, tá certo? Então, ele disse para o homem. Alguém disse alguma coisa, provavelmente aqui Jesus, eu não lembro aqui o contexto, tá certo? O próximo caso é o acusativo. Olha só, o dativo é o caso da direção da ação, o genitivo é o caso da posse e o acusativo é o caso do objeto direto. O objeto direto nada mais é, para quem faz tempo que deu aula de português, de que é o complemento de um verbo transitivo, aquele que não consegue, por si só, expressar adequadamente a ação. Ele precisa estender a explicação para que você entenda o que está acontecendo. Então, se eu digo blepo, ton, antropon, blepon, ton, antropon. Vejo o quê? Vejo o homem, tá certo? Então, ele complementa o sentido do verbo. E, por último, o vocativo, que é o caso da ordem, do chamamento, da conclamação, da interjeição. Né? Se eu quero dizer, ó homens de pouca fé, pronto, é exatamente o vocativo que eu vou usar. Tá bom? Então, veja essa construção aqui, ó. Log Z, nunca o gama tem som de J, como em gelo, escreve com G, mas pronuncia gelo, tá certo? Não, sempre tem um som de G, gato, gama, tá certo? Então aqui, ó, log Z. Isso aqui é um lambda maiúsculo, ok, gente? Então, log Z, de, tu, to, ro, o, né? Eu ia dizer ro aqui, ia falar, pronunciar errado, é o, antropê, tá certo? Log Z, de, tuto, o, antropé, ok? Antropé. Aqui o som é aberto porque é um epsilon, ok, gente? Aqui é um som fechado porque é um eta. Log Z, antropé, ok? Supões tu também, ó homem, ou ó homem, aí não sei se é uma pergunta. Romanos 2 e 3. Tá bom? Você pode conferir aí na sua Bíblia. E aí nós temos um quadrinho que resume, né, todas as terminações. Olha só, demos aí ao longo do tempo, né, as terminações do singular. Tá certo? Então, antropós, um homem qualquer, se não tem artigo, é uma pessoa indefinida, um substantivo indefinido, ok? Antropu, antropô, antropon, antropé, ok? Aqui, ó, antropoi, antropon, antropóis, antropus e antropoi, ok, gente? Então, tá aí, antropoi, é isso mesmo. Então, tá aí um quadrinho com um resumo das terminações. Você pode encontrar aí facilmente essas terminações na internet. Eu sugiro que você imprima e memorize, tá certo? Porque aí quando você encontrar uma palavra da segunda declinação, terminada em ômicron, e aí você vai encontrar essa palavra em um determinado contexto, dentro do versículo, imediatamente você já sabe que ele é o nominativo, por exemplo. No caso aqui de antropós. Ok, gente? E aqui nós vamos exemplificar com o texto propriamente dito, tá certo? O capítulo 1, versículo 1, tá certo? E aqui nós temos theos, não é theos, é theos, ok? Aquele TH de the end. Theos, não é
Theos, o T. O T é tal, né? Tav é hebraico. Tal, aqui é teta, ok? Teta maiúsculo. Ok, gente? Então, polímeros, grafa y, pronuncia Y. Polímeros, kai, politropos, palai, ro, theos, lalessas, tois, patracim, em tois, profetais. Ok? Então, esse é o primeiro versículo do livro de Hebreus. Eu sugiro que você comece a se habituar com a pesquisa nesse aplicativo aqui, ó, www.biblehub.com. Vou colocar aí o endereço direitinho, tá certo? Porque fazendo essa pesquisa no Bible Hub, aí o que acontece? Você vai ter já a classificação. Ó, se eu chego aqui em Cells, aí ele já vai me dizer, nominativo, substantivo em inglês, né? Não, um substantivo, nominativo, masculino singular, tá bom? Então eu já tenho a classificação de cada palavra, né, no meu texto em grego. Se eu clicar aqui no númerozinho, aí eu vou abrir a definição de Strong daquela palavra. Vou saber quantas ocorrências tem, onde ocorre, ele vai me dar todas as ocorrências ao longo do texto do Novo Testamento, tá certo? Vai relacionar com algumas outras palavras de mesma raiz e vai por aí afora. Então é uma ferramenta maravilhosa para quem faz exegese, tá bom? Eu já recomendo aí e vou aprofundar o uso desse aplicativo aí para nós mais adiante. Tá bom, gente? Então, Deus te abençoe. Essa é a minha segunda aula aqui. Se você não viu a primeira, veja, para nós irmos avançando, tá bom? Não deixe a dúvida pairar no ar. Manda aí para mim, dentro do assunto, a dúvida para a gente poder crescer, tá bom? Crescer na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe. Obrigado pela atenção, em nome de Jesus Cristo.